Olá, eu sou a Daphne. Estou aqui hoje então para falar da nova legislação para o atendimento à criança e ao adolescente em situação de violência, especialmente a escuta especializada, definida na Lei 3.431, que estabelece o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência e altera o Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu sou psicóloga e trabalho no Ministério Público, no Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude. Já há algum tempo, há mais de um ano, nossa equipe no Ministério Público vem trabalhando a implementação dessa lei em Santa Catarina, e nós temos alguns grupos de trabalho, grupos de discussão, que vem contribuindo, e, enfim, tem muito do que eu vou falar hoje se relaciona com essas discussões e com as construções coletivas que vêm sendo feitas a partir desses grupos. Então eu vou começar com um breve histórico, vou resgatar alguns conceitos e, por fim, vou trazer alguns aspectos importantes a respeito da implementação da lei, né? Eu acho importante a gente contextualizar essa lei para entender o que motivou esse movimento e essa intenção de alterar ou melhorar o atendimento na rede de proteção no que diz respeito às crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência, né? Então, por isso eu trago essa contextualização e alguns trechos da própria lei que trazem já no seu texto as dicas e as pistas de como a gente deve pensar na sua implementação. Primeiramente, eu deixei aqui registrado o endereço de um vídeo no YouTube, que vocês podem acessar em outro momento. Eu acho bem interessante que esse vídeo foi elaborado pelo Dr. Daltoé, que é um juiz do Rio Grande do Sul, que vem trabalhando com essa temática da escuta de crianças e adolescentes há muitos anos no Brasil. E ele realizou esse vídeo, que é muito, muito bem feito, com base nesses anos de experiência, para sensibilizar e mostrar como é difícil essa via sacra pela qual a criança passa desde que ela é vítima ou testemunha de alguma violência, né? Então eu recomendo muito esse vídeo para uma sensibilização, porque a gente tem que chamar a atenção para a quantidade de vezes em que as meninas e os meninos são ouvidos, né, ao longo desse processo, desde a denúncia até o final da ação judicial. E isso inclui aí o atendimento da rede como um todo, né, a saúde, a assistência social, o conselho tutelar e por aí vai, né. A Childhood Brasil, que tem também diversas publicações importantes a respeito desse tema, fala de pesquisas nessa área que apontam que hoje meninas e meninos são ouvidos de 8 a 10 vezes ao longo do processo judicial, precisando repetir e, portanto, reviver a situação de violência sofrida para diversos órgãos de atendimento, investigação e responsabilização, né? Então, essa é uma informação alarmante que, de início, já nos leva a compreender a motivação da lei que a gente está discutindo hoje, né? Então, as questões propulsoras, quer dizer, aquilo que fez com que toda essa movimentação acontecesse já há muitos anos e culminasse na redação dessa lei, foram a dificuldade para os diferentes profissionais nesse ouvir a criança,
isso também no âmbito do atendimento e também da investigação e da responsabilização, né? Então, essa dificuldade, ela diz respeito a um desconforto, a um despreparo do profissional, e tudo isso gera consequências para a criança. E aí entramos no item número 2, que é, essa escuta sendo uma fonte de violência para a criança, né, que nós chamamos de revitimização, né. Aqui eu trago uma definição possível do que a gente pode entender como vitimização, que é todo discurso ou prática institucional que submeta crianças e adolescentes a procedimentos desnecessários, repetitivos e invasivos, que as levem a reviver a situação de violência e outras vivências que trazem sofrimento, estigmatização ou exposição. Essa é uma definição possível da revitimização. Então, em outras palavras, né, aquilo que ao longo das declarações formais e informais da criança pode representar violência, né? Quer dizer, se ela está revivendo aquela situação num lugar inadequado, de uma maneira inadequada, diante de perguntas inadequadas, certamente isso vai gerar uma nova violência, vai fazer com que ela seja novamente vítima, né? Então, isso acontece frequentemente em função de 3 aspectos principais. Primeiramente, a quantidade de relatos, quer dizer, quantas vezes e para quantas e para quais pessoas a criança precisa contar o que aconteceu. Lembrando que não só aqui como vítima, mas também como testemunha de violências, né? Então, como nós vimos, existem realmente muitas pesquisas que mostram que a criança é ouvida excessivamente, né? Tanto por uma desorganização dos fluxos de atendimento, como por um despreparo dos profissionais em ter a sensibilidade de pensar que essa criança já foi ouvida por outra pessoa, que já pode haver um registro desse relato em algum serviço ou no seu próprio serviço por outro profissional. E isso então acaba tornando excessivas e desnecessárias essas vezes em que a criança é ouvida. Em segundo lugar, o espaço temporal, quer dizer, o intervalo entre o episódio de violência vivido ou presenciado, né, e o depoimento ou a escuta, enfim, se a gente estiver pensando aqui no âmbito do atendimento, bem como o período entre a denúncia e a audiência, né? Então, isso pode configurar uma violência na medida em que a criança levou todo um tempo, fez todo um trabalho de elaboração da experiência vivida, e depois de muito tempo ela precisa, muitas vezes contra a sua vontade, não é sempre assim, mas muitas vezes contra a sua vontade, rememorar aquele episódio numa situação que, via de regra, é constrangedora para a criança, né? Por fim, um terceiro aspecto que pode gerar revitimização são as condições e a qualidade da escuta ou da inquirição da criança. O que isso quer dizer? O tipo de pergunta feita à criança, a forma como são feitas as perguntas e onde são feitas essas perguntas, né? Muitas vezes o profissional confunde a sua atribuição, um profissional do atendimento acaba entrando em questões que seriam do âmbito da investigação, ou a curiosidade, mesmo com a intenção de ajudar aquela criança, acaba fazendo com que o profissional também se exceda no tipo de pergunta que faz a criança, de modo que muitas vezes essas perguntas ultrapassam a finalidade do atendimento, né? Então, isso com certeza é uma fonte de violência e, portanto, de revitimização. Então, desde que essa discussão foi iniciada no Brasil, alguns projetos de lei
abordaram essas problemáticas. Eu trago aqui alguns. O primeiro deles, de 2004, foi aprovado em 2007, que diz respeito a regras quanto à realização do laudo pericial e psicossocial nos crimes contra a liberdade sexual de criança ou adolescente. O de 2005 foi rejeitado e o de 2006 foi excluído. No entanto, eles representam projetos de lei e iniciativas que já tratavam, naquela época, né, da dispensa, da oitiva da criança e das questões que envolvem a inquirição de meninos e meninas vítimas de abusos sexuais. Aqui já em 2006 se falava em depoimento sem dano, né? Hoje a gente fala em depoimento especial, tanto por uma alteração da concepção dessa ferramenta, né? Como por uma questão de procedimental, né? Uma mudança procedimental que aconteceu de 2006 até os tempos atuais, né? Eu trago também esse slide, que na verdade é um slide de uma apresentação do Ministério da Saúde, que mostra na linha do tempo os principais normativos para atenção às crianças, adolescentes e famílias em situação de violência, né? Eu acho que é importante a gente resgatar as normativas da saúde, porque, ao nosso ver, o que a lei recomenda é um fortalecimento de linhas de cuidado que já existiam na saúde, né? Então, as orientações que nós encontramos nas normativas do Ministério da Saúde, elas estão de acordo com o que a nova lei determina, né? Existem algumas ênfases, né? Alguns aspectos que são detalhes que a lei especifica. No entanto, é importante valorizar tudo que já existe em relação a essas linhas de cuidado, né? E os fluxos que já foram construídos e que demonstram efetividade dentro do âmbito do atendimento, né? Então, é muito importante a gente valorizar a rede que já existe e o trabalho que já vem sendo feito de acordo com a normativa existente. Em especial, essa portaria de 2014, número 485, ela fala das pessoas em situação de violência sexual no SUS, e já traz em seu texto o atendimento humanizado e a escuta qualificada. Quer dizer, isso que é preconizado no atendimento de saúde, como atendimento humanizado, escuta qualificada, é o bojo do que essa lei preconiza no sentido de um atendimento qualificado e naquilo que se entende por escuta especializada, né? Essa é a essência do que nós entendemos como a escuta especializada, que é responsabilidade de toda a rede. Eu vou passar a definição disso já em seguida, né? Então, por fim, chegamos em 2015, que foi quando a deputada Maria do Rosário apresentou o projeto de lei que deu origem à Lei 13.431 de 2017, que estabelece o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência e altera o Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu grifo a testemunha porque existe uma tendência a entender essa lei como uma lei voltada estritamente a casos de violência e violência sexual, mas a gente está falando aqui de testemunhas de violência também, de todo tipo de violência. Então, como eu sinalizei no início da minha fala, eu trouxe alguns trechos da lei
que eu achei importante resgatar na sua literalidade, né? Que eu acho importante para a gente definir, então, o que é essa escuta especializada. Primeiramente, a lei nos traz algumas definições de violência. Eu não vou entrar na especificidade, mas ela fala de violência física, violência psicológica, como discriminação, depreciação, desrespeito, alienação parental, exposição a crimes, violência sexual, abuso sexual, exploração sexual e tráfico de pessoas. E um tipo muito importante para a gente discutir, que é a violência institucional, entendida como a praticada por instituição pública ou conveniada, inclusive quando gerar revitimização, né? Foi também nesse sentido que eu achei importante frisar o conceito de revitimização no início, né? Tanto porque a gente precisa se preocupar com a proteção das crianças e adolescentes, como porque a lei prevê aí um tipo de violência que é institucional, quando não são cumpridas as exigências básicas, né, as condições básicas de atendimento e acolhimento das crianças vítimas e testemunhas de violência. É importante saber que essa violência institucional está prevista nessa lei. Então, para os efeitos desta lei, criança e o adolescente serão ouvidos sobre a situação de violência por meio de escuta especializada e depoimento especial, que são os dois conceitos centrais que essa lei traz. São os dois conceitos que vêm sendo muito discutidos também na rede de atendimento, de investigação e responsabilização. E, enfim, também eu trago esse parágrafo que remete ao Estatuto da Criança e do Adolescente, os casos de não cumprimento, né, que vão gerar as sanções previstas no ECA. Bom, então, vamos aos conceitos, né? Eu trouxe o conceito tal qual a lei nos apresenta. A escuta especializada é o procedimento de entrevista sobre situação de violência com criança ou adolescente perante órgão de rede de proteção, limitado o relato estritamente ao necessário para o cumprimento de sua finalidade. O depoimento especial é o procedimento de oitiva de criança ou adolescente vítima ou testemunha de violência perante a autoridade policial ou judiciária. Então, vejam que existe uma separação, né, que diz respeito à pessoa que vai realizar a escuta, né, e ao objetivo, ao foco que vai ter essa escuta. Então, quando a gente fala de rede, a gente fala de escuta especializada, e quando a gente fala de investigação e responsabilização, a gente fala de depoimento especial. Então, escuta e depoimento são, de acordo com essa definição da lei, situações diferentes, né? A criança ou adolescente será resguardado de qualquer contato, ainda que visual, com o suposto autor ou acusado, ou com outra pessoa que represente ameaça, coação ou constrangimento, né? Esse artigo diz principalmente respeito aos momentos em que a criança vai ser ouvida na investigação e na responsabilização. No entanto, é um cuidado que todos nós temos que tomar, né, quando estamos atendendo a família, a criança e por aí vai. A escuta especializada e o depoimento especial serão realizados em local apropriado e acolhedor, com infraestrutura e espaço físico que garantam a privacidade da criança ou do adolescente vítima ou testemunha de violência. E nesse sentido, certamente, as linhas de cuidado já previam, né, essa privacidade e o atendimento acolhedor no SUS, né? Eu fiz aqui, junto com a minha equipe no CIG, uma tabela para comparar
essas definições para ajudar, né, no esclarecimento de eventuais dúvidas a respeito desses conceitos, né? Então, aqui a gente vê, primeiramente, uma diferença entre as definições, né? Então, primeiro, a escuta especializada, ela é feita pelos serviços da rede de proteção, a saúde, assistência social, etc., e se limita ao que é estritamente necessário para o cumprimento de sua finalidade. Qual finalidade? A finalidade do cuidado, né? Então, a escuta, as perguntas que vão ser feitas à criança, quando a gente pensa em escuta especializada, elas devem se restringir ao cumprimento da finalidade do cuidado, né? E aí, cada profissional vai ter a sua autonomia técnica para entender quais as informações realmente necessárias para essa finalidade. Enquanto que o depoimento especial é um procedimento de oitiva estruturada de criança ou adolescente vítima ou testemunha de violência perante a autoridade policial ou judicial. Tá? Então, quanto à finalidade, a diferença entre os dois tipos, né, está nesse acesso às informações necessárias para a proteção e o cuidado, né? E o depoimento especial tem por finalidade principal a produção de provas. Tá? O objeto, então, da escuta especializada é o cuidado e a proteção, e o objeto do depoimento especial são apenas as informações relacionadas ao fato que será julgado, né? Então, aqui, considerando, por exemplo, um atendimento na saúde, claro que os aspectos importantes, né, que precisam ser ouvidos, eles dizem respeito ao cuidado dos aspectos da saúde que a criança, de demandas de saúde que a criança vai apresentar, né? Isso vale para toda a rede, né? Estou aqui restringindo ao exemplo da saúde. Quanto ao método e ao procedimento, não existe, pelo menos no texto da lei e até onde as discussões avançaram formalmente, um procedimento formal, estruturado, recomendado para a escuta especializada. Então, está resguardada a autonomia técnica dos profissionais da rede, na condição de que eles evitem a revitimização, limitando-se às finalidades do atendimento. Enquanto que no depoimento especial, um procedimento deve ser estruturado, inclusive há vários métodos comprovadamente adequados de entrevista, como a entrevista cognitiva, a entrevista investigativa e o protocolo NICHD, que é um protocolo que teve início nos Estados Unidos e já foi adaptado aqui para a realidade brasileira. Então, a capacitação para o depoimento especial, ela está voltada para a aplicação desses métodos, né? Enquanto que na escuta especializada ainda não existe uma indicação de procedimento específico e provavelmente não, né, não temos notícias de que vai haver isso, no sentido de que cada serviço vai ter o seu perfil, né, e a sua finalidade de cuidado. Então, a competência, quem realiza, por fim, a escuta especializada são os integrantes dos órgãos da rede de proteção, sem diferenciação quanto ao cargo e à profissão. Por enquanto, repito, né, formalmente, não há nada publicado que restrinja o profissional, a profissão, enfim, que vai ser encarregada da escuta especializada. O depoimento especial, por sua vez, é competência da autoridade judicial ou policial ou judiciária, por meio de profissional capacitado em um daqueles protocolos que eu citei anteriormente. Tá? Então, eu vou passar rapidamente aqui para os direitos e garantias, porque eles direcionam o procedimento da escuta, né?
Então, no texto da própria lei, a gente já enxerga aí essas pistas de como proceder na escuta especializada, né? Eu não vou falar do depoimento especial aqui, vou falar mais da escuta especializada, que é o que diz respeito ao atendimento na saúde, né? Claro que esses artigos eles são relativos aos dois procedimentos, mas eu vou focar na escuta especializada. Então, aqui a gente tem a prioridade absoluta, né, considerando a condição peculiar da pessoa em desenvolvimento, as crianças e os adolescentes, o tratamento que deve ser digno e abrangente, a preocupação com a intimidade e as condições pessoais protegidas, a preocupação com a discriminação e a preocupação com a adequada informação da criança e do adolescente sobre os seus direitos, inclusive sociais, serviços disponíveis, representação jurídica, etc, etc. Isso quer dizer que existe uma preocupação com a proteção da criança e com a verdadeira concepção da criança e do adolescente como sujeitos de direitos, né? Essas pessoas, então, como sujeitos de direito, devem ter resguardados o direito à informação do que está acontecendo com eles, né? Do que vai acontecer no atendimento, quem são as pessoas que vão participar disso, por onde vai circular essa informação, claro que respeitada a etapa do desenvolvimento, né, com a linguagem adequada, a criança tem direito a essa informação e tem direito também a falar ou a não falar e a decidir para quem falar e com quem ser acompanhada nos serviços, quer dizer, entender a criança e o adolescente como um sujeito de direito dar voz a esse sujeito e dar a oportunidade que esse sujeito escolha a forma como ele vai ser ouvido, escolha quem vai acompanhá-lo, diga a maneira que ele prefere que se dê essa escuta e tenha espaço livre, não quer dizer não direcionado, para falar livremente daquilo que ele gostaria de falar e não falar caso não queira falar, né? Então, nesse sentido, aqui ainda alguns direitos e garantias citados na lei né, expressam isso que eu acabo de explicar. Fala da assistência qualificada, psicossocial especializada, fala do resguardo do resguardado e protegido, né, de ser resguardado e protegido do sofrimento, com direito a apoio, planejamento de sua participação, prioridade na tramitação do processo, celeridade processual, idoneidade no atendimento e limitação das intervenções, né? Esse aspecto da limitação das intervenções é muito importante, é algo que está também no escopo dessa lei como um objetivo a ser alcançado, porque nós já temos desde o ECA uma orientação de limitar, uma orientação da intervenção mínima, né? E aqui a gente tem na lei uma repetição desse princípio da intervenção mínima que nos alerta para aquela situação inicial que é a de repetir e se exceder na quantidade de intervenções na escuta da criança e do adolescente, né? Então, ser ouvido em horário que for mais adequado e conveniente, ter segurança com avaliação contínua sobre possibilidades de intimidação, ameaça e outras formas de violência, ser assistido por profissional capacitado e conhecer os profissionais que participam dos procedimentos de escuta especializada e depoimento especial. Então, aqui temos uma orientação também que é conhecida, de comunicar o fato,
a suspeita de violência, né, ao Conselho Tutelar ou às autoridades. Mais um artigo que fala das disposições, das políticas de atendimento. E aqui eu gostaria de frisar a orientação da integração das políticas, né, que é outro foco dessa lei. Quando ela fala da implementação e da não revitimização, ela nos traz como possibilidade a integração das políticas. Então, é muito insistente no texto a menção às ações articuladas, coordenadas, ao acolhimento e ao atendimento integral. E não só ações articuladas dentro de um único órgão de proteção, mas intersetorialmente, né? Então, essa integração deve ser pensada de modo intersetorial, de modo que, para implementar isso, só realmente conversando e se articulando com outros atores da rede de proteção. Fala também da capacitação interdisciplinar continuada, né? Eu acho importante a gente pensar na capacitação também como algo que possa ser ofertado pelos próprios órgãos, com um viés, um perfil de capacitação que contemple, então, a realidade de atendimento daquele serviço, né? Aqui como temas que eu posso pensar rapidamente, vejo questões referentes à memória, ao inconsciente, à sexualidade, à sugestionabilidade, à linguagem e o desenvolvimento infantil. Todos esses são temas muito preciosos, muito importantes para fazerem parte de uma capacitação ou da capacitação daquele profissional que vai fazer a escuta de uma criança ou de um adolescente, né? Então, mais importante talvez do que a definição de um protocolo de escuta é a garantia de um conhecimento nessas áreas, né, que possa sustentar e fortalecer aí o profissional que trabalha com esse público. Tá? De novo, a mínima intervenção aparece aqui no artigo 14, e o monitoramento e avaliação periódica também aparecem aqui. Mais uma vez, a referência ao atendimento integral e interinstitucional. Então, né, a saúde se comunicando com a educação, se comunicando com a assistência social, e por aí vai. A indicação de equipes multidisciplinares especializadas nos serviços, quer dizer, é muito importante a gente considerar as equipes de referência, né, no cuidado com crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência, né? E mais uma vez a integração aqui aparecendo na lei, tá? Vou passar aqui rapidamente para não ultrapassar meu tempo. Tem alguns comentários sobre a lei. Existem, claro, dificuldades de interpretação e de implantação da lei, né? A falta de capacitação e a pulverização da discussão dificulta uma orientação unificada, homogênea, alinhada, né, entre os serviços, mas eu acho que a gente está tentando dar conta disso nas diferentes esferas. Existe um foco na violência sexual e na produção de provas nessa lei, né? Isso não quer dizer que dentro dos grupos de discussão a gente não possa ultrapassar esse foco e contemplar aí todo tipo de violência. Afinal de contas, a lei ela é voltada para todo tipo de violência. A dificuldade de implicar toda a rede, na verdade, essa é uma dificuldade já conhecida. E um
problema da fragmentação dos serviços, né? Então, recomenda-se que o fluxo seja construído na pactuação com a participação de todos, porque cada realidade vai ter uma estrutura, uma conjuntura, um contexto, uma história. Então, esse fluxo de atendimento, essas redes intersetoriais, as reuniões periódicas, tudo isso deve ser pensado coletivamente nas regiões, nos locais em que acontecem os encaminhamentos. Então, só aqueles profissionais que já trabalham em conjunto podem definir também em conjunto qual vai ser a melhor organização dessas equipes e dessas referências, né? Eu trouxe uma referência aqui que pode ser utilizada, ela é facilmente acessível no site da Childhood Brasil, que são os parâmetros de escuta de crianças e adolescentes em situação de violência. Esse material ele traz o histórico da lei e traz também bem claramente ações possíveis para implementar a escuta especializada nos diferentes serviços. Eu gostaria de dizer também que existe uma grande possibilidade de ser publicado em breve um decreto regulamentando essa lei. Então, nós estamos na expectativa desse decreto que pode modificar a forma como a implementação vai ser pensada e organizada. Existe também em construção uma portaria do Ministério da Saúde que vai versar sobre esse tema. E acho que é bem importante também que a gente possa pensar na saúde com referência a essa portaria e as demais. E aqui também uma sugestão, né, de valorizar as cartilhas e as portarias já existentes. Existe muito material já do Ministério da Saúde falando da escuta qualificada, da escuta humanizada, de acolhimento, enfim, que já contemplam uma parte do que é definido como escuta especializada pela lei. Então, eu acho que isso pode ser muito aproveitado, né? E complementado, talvez, com novas capacitações e documentos que possam dar conta desses aspectos mais delicados e mais técnicos, né? Como a memória, efeitos de sugestão, técnicas de entrevista, sexualidade, definições de violência, violência intrafamiliar, linguagem, desenvolvimento infantil, enfim, temas mais técnicos e que são também necessários como base para capacitações e orientações futuras, né? Não só para a saúde, mas para todos aqueles que trabalham com a escuta. Eu fiz um esforço de síntese aqui no final do que já está contido nesse material, então eu não vou me demorar nesses slides, porque meu tempo está acabando, mas é uma síntese dos procedimentos para um atendimento protetivo que vocês podem encontrar facilmente nesse material. No finalzinho aqui eu trouxe um gráfico que foi apresentado pela professora Lilian Stein sobre sugestão e confiabilidade. Esse gráfico diz respeito a uma pesquisa na área da entrevista investigativa. Então, claro que ele não vai se aplicar exatamente à realidade da escuta na saúde, no entanto, ele mostra aqui como alguns tipos de pergunta produzem relatos e respostas menos confiáveis que outras, né? Então aqui a gente tem o vermelho como perguntas que são mais sugestivas e, portanto, relatos menos confiáveis, e aí indo ali para cima no verde a gente tem o relato livre como a forma mais confiável de você receber, de você obter informações, né? Além da confiabilidade das informações obtidas,
também esse tipo de pergunta mais fechada, mais sugestiva, pode contaminar a memória de uma criança e mesmo de um adulto, né? As crianças e adolescentes têm a memória mais sugestionável e têm um comportamento mais sugestionável também diante do adulto, de modo que se a gente faz uma pergunta, uma escuta direcionada e sugestiva, né, da criança e do adolescente num determinado período, e mais tarde ela vai ser ouvida de novo, por exemplo, na situação de um depoimento, existe grande chance dessa memória estar contaminada pela qualidade da pergunta feita anteriormente, né? Então, existe também essa preocupação em relação a isso, né? Além obviamente, e principalmente a preocupação em relação à revitimização, né? Existem aqui alguns tipos de pergunta, né? Que são perguntas que são exemplos de sugestões, né? Que são exemplos de perguntas sugestivas que podem então afetar a confiabilidade da informação, etc. E uma ressalva que eu faço aqui no final, para que seja tomado muito cuidado com a contextualização, com o rapport, quer dizer, que é a forma como se estabelece a relação inicial com a criança ou com o adolescente na hora de começar uma entrevista. Considerar sempre a etapa de desenvolvimento para entender qual tipo de linguagem a criança vai poder acessar, né, e apresentar, e as condições emocionais óbvias de vulnerabilidade que a criança e o adolescente vão apresentar naquele momento. Então, é preciso levar tudo isso em consideração, né? Em função do tempo eu não vou entrar muito nesses exemplos, mas eu trouxe só para a gente entender que existem perguntas e perguntas que podem ser feitas, né? Aqui são algumas orientações que eu deixo também nos slides, que podem ser compreendidas com facilidade, que são, de alguma maneira, um resumo, frisando os aspectos mais importantes que eu trouxe desde o início da minha fala. Se referindo, então, à quantidade de vezes que acontece a escuta, a importância da articulação intersetorial, o respeito à intervenção mínima, a sugestão das equipes intersetoriais e de equipes de referência, né, o respeito à realidade local, a importância do compartilhamento de informações entre os serviços, né? Acho que esse é um aspecto bem importante que diz respeito ao registro do atendimento, né? Então, se for feito um registro qualificado do atendimento, o profissional não vai precisar ouvir a criança novamente, ele vai poder conversar com a enfermeira que já atendeu a criança, conversar com o agente de saúde, conversar com um colega médico que já fez o atendimento da criança. Então, se a criança já foi atendida no serviço, não existe necessidade, a priori, né, a não ser em casos realmente em que a finalidade do cuidado exija novamente o contato com a criança, mas a priori não existiria necessidade de ouvir novamente essa criança, né? Porque além de a gente estar expondo a criança e contaminando a sua memória, de alguma maneira é como se a gente estivesse dizendo para a criança ou para o adolescente, né, que ela não foi ouvida, que aquilo que ela disse não foi levado em consideração, né? Então, se ela tem que ficar repetindo para várias pessoas a mesma coisa, é uma forma de descrédito, né, que está acontecendo aí. Então, é muito importante nessa articulação da rede pactuar coletivamente uma forma de registro qualificado e acesso qualificado a essas informações, tá? Aqui eu falo também do trabalho que o CIG iniciou, né, e da capacitação que nós vamos ofertar ainda esse ano, que vai ser uma capacitação piloto, que provavelmente vai ser repetida, com foco na escuta especializada, tá? Então, eu finalizo essa apresentação,
agradecendo e deixando o meu e-mail institucional. Então, eu me coloco à disposição para continuar esse diálogo em outro momento. Eu trouxe alguns links úteis, né? A Childhood com todo o material de apoio que fala dessa implementação da lei. Esse site da LAPREV, ele é muito interessante porque traz muitas dicas de filmes e livros para se utilizar, para entender melhor essa dinâmica da violência, né? E o Instituto Cores, que é um exemplo de uma organização que produz materiais de incentivo ao autocuidado, né? Que acho bem importante a gente levar em consideração a prevenção da violência, né? Então, quando a gente incentiva o autocuidado, produz materiais direcionados à criança, com a linguagem adequada para a criança e para o adolescente, a gente está produzindo aí autonomia, né, a essa população, para que essa população possa construir ferramentas de autocuidado e autoproteção. Então, essa é uma forma muito bem-vinda de trabalho e de ação que deve compor também a rede de atendimento, né? Não só na frente do atendimento das vítimas, mas das vítimas potenciais e de violências que ainda não aconteceram. Aqui e também trago as referências da lei e dos parâmetros do Ministério dos Direitos Humanos que eu citei anteriormente. Então, assim, eu finalizo e fico à disposição para responder as perguntas de vocês. Então, pessoal de Palmitos, gostaria de uma orientação quanto à seguinte situação. Após a identificação pelo CT de possível situação de violência infantil, cabe encaminhamento para outro setor, no caso para a saúde, realizar escuta especializada? Não seria esta também uma revitimização? Revitimização, Uhum. Isso. Essa seria a primeira pergunta. Tá, posso responder? Pode. Tá. Sim, na verdade, em geral, nós temos a saúde, né, como porta de entrada das situações de violência. Quando essa situação chega para o Conselho Tutelar, em primeiro lugar, é preciso avaliar se existe uma demanda de saúde envolvida nessa notificação, né? Existindo essa necessidade, o Conselho Tutelar vai encaminhar e o fluxo normalmente vai ser esse de encaminhar para a saúde, porque é na própria saúde que a gente vai conseguir, de fato, identificar ou descartar a necessidade de um atendimento de saúde, com poucas exceções aí, né? Então, o que nós entendemos por enquanto? O Conselho Tutelar recebe essa criança. Como que ele vai ouvir a criança, né? Se essa escuta, se é que houve a escuta no Conselho Tutelar, né? Mas se essa escuta for feita de modo qualificado e limitado ao que o Conselho precisa fazer, a criança e o adolescente, tendo sido informados de que eles precisam passar por um outro serviço, né? Nada impede que o profissional da saúde possa fazer as perguntas que sejam da sua competência para a finalidade do seu cuidado. O ideal é que exista uma comunicação entre o profissional do Conselho Tutelar e o profissional da saúde que vai atender essa criança, para que o máximo de informações seja obtida nessa conversa. E aí é que a gente vai saber, avaliar depois quais outras informações vão ser importantes na hora do atendimento da saúde, né? Muitas vezes acontece do Conselho Tutelar receber a notificação sem o contato com a criança. Então, foi um adulto que avisou o Conselho Tutelar e aí o Conselho Tutelar encaminha a criança para a saúde. Então, quer dizer, não necessariamente essa criança já foi ouvida. Essa pergunta é bem importante porque, em todos os casos, é importante que o profissional da saúde pergunte para a pessoa que encaminhou se ela já foi ouvida, se já existe algum registro, se alguém já atendeu essa criança e coletar, então, o máximo de informações com as outras pessoas, com os adultos, enfim,
para que a escuta da criança seja realmente limitada aos cuidados que aquele profissional vai precisar ter com aquela criança ou com aquele adolescente. Aí eles complementaram aqui dizendo que o encaminhamento é relativo à produção de provas, não ao atendimento em saúde. Tá. A produção de provas, se eu entendi bem a pergunta, ela é objeto do depoimento especial, tá? Não quer dizer que o registro, por exemplo, de um atendimento de saúde não possa ser utilizado ou solicitado pelas autoridades judiciais e policiais como uma possível prova, né, para aquele momento do processo. No entanto, não é responsabilidade do profissional da saúde a produção de prova e nem a finalidade da escuta especializada. Aí o pessoal de Presidente Jânio Quadros comentou na sequência, né? As práticas demonstram que a escuta especializada deveria estar presente no momento da escuta. Quem deveria estar presente no momento da escuta? O médico e ou o enfermeiro, psicólogo e assistente social. Porém, na maioria das vezes não é isso que acontece e aí acaba acontecendo a famosa repetição do depoimento desnecessariamente. E muitas vezes os profissionais não são capacitados para esses tipos de atendimentos, né? Uhum. Aí eles acreditam que antes da escuta deveria convocar essas 4 categorias de profissionais referidas ali para uma escuta única, né? O comentário que o pessoal então fez com relação ao pessoal de Presidente Jânio Quadros. Eu acho que essa é uma questão bem sensível, porque, veja, não é toda criança e todo adolescente que vai se sentir à vontade diante de uma junta de profissionais, né, falando para várias pessoas ao mesmo tempo. O que acontece, assim, é que, em primeiro lugar, é preciso ter essa sensibilidade no acolhimento inicial. Em geral, a criança ou adolescente tem um adulto de confiança, ou já tem um profissional que conhece, ou aquela primeira pessoa para quem ela contou, uma outra pessoa com quem ela conversou, já tem ali uma relação menos constrangedora com a criança, vamos dizer assim, né? Quando é um primeiro atendimento de todo, né? Assim, quer dizer que ela nunca, não conhece ninguém ali, ela vai ter que conversar primeiramente, então, com o profissional que estiver disponível e também vamos ter que pensar na demanda de cuidado que ela vai apresentar ali, né? Porque dependendo, se ela tiver com uma demanda médica ali evidente e o médico vai necessariamente conversar com ela, é o médico que vai fazer essa primeira abordagem, essa primeira entrevista, esse primeiro acolhimento, para depois conversar com o psicólogo, se for o caso, para fazer um atendimento ou um acompanhamento posterior do caso. Mas é sempre importante lembrar, antes de tudo, que ouvir a criança implica em identificar naquele caso e naquilo que ela está dizendo, os cuidados que ela vai precisar, o momento em que ela vai conseguir falar, as perguntas que o médico vai fazer são diferentes das perguntas que o psicólogo vai fazer, porque são objetivos de cuidado diferentes. Então, não necessariamente a gente vai repetir, mas é sempre importante informar a criança quando ela for conversar com outros profissionais, né? Então, discutir principalmente em equipe antes de definir esses encaminhamentos, né? Acho que isso é fundamental. O médico vai conversar com a enfermeira e com o psicólogo, não na presença da criança, mas definir com esses profissionais qual vai ser a abordagem, quais são os outros profissionais que vão atender essa criança, se precisa mais alguém atender, se não precisa, se tem alguém, por exemplo, do SUAS atendendo essa criança, essa família, de repente é uma família, uma situação que já foi atendida por um assistente social do CRAS, do CREAS. Então, é importante essa definição de estratégia em equipe a partir do caso concreto, tá? Então, isso que torna tudo muito complexo, né? Que é
a situação da criança que vai definir a linha de cuidado que a gente vai ter. Claro que a gente vai ter um fluxo inicial, uma proposta geral inicial, que são essas que a gente encontra nas normativas, mas no que diz respeito ao refinamento da escuta e a definição de quem vai atender e de quantas vezes essa criança vai ser atendida, vamos precisar da análise do caso concreto e da discussão do caso concreto em equipe, né? Eu acho muito produtivo na saúde a ferramenta, por exemplo, do projeto terapêutico singular, né? A gente tem já uma orientação dentro da saúde de conversar, dialogar e debater os casos mais complexos, com ou sem matriciamento, enfim, mas é um modelo interessante porque isso é isso que vai qualificar a escuta, né? E é isso que vai qualificar o atendimento. Dentro da equipe que vão ser definidas as estratégias da intervenção mínima, das informações que não precisam se repetir, e, portanto, as perguntas que não precisam repetir. Então, nesse momento, o que nos parece mais adequado realmente é a definição de equipes, de um diálogo permanente, no modelo do projeto terapêutico singular, por exemplo, ou, enfim, de outros projetos na saúde que incluam esse tipo de articulação entre os profissionais. Aí, presidente Jânio Quadros pergunta se durante o depoimento da vítima na escuta especializada é necessária a presença do responsável. Não é necessário. A criança pode ser atendida pelo profissional da saúde mesmo sem a presença do responsável. Aí, Entre Rios fez uma pergunta. Quando ocorre o abuso constatado e o agressor é preso, porém os familiares se negam a dar continuidade ao tratamento psicológico e clínico com a criança, como proceder? Uhum. Aí também é uma questão de conversar nessa equipe de referência intersetorial, sobretudo com os representantes do Conselho Tutelar, que são aqueles que devem garantir o acesso e a permanência da criança e do adolescente nos serviços, nos diferentes serviços de cuidado e proteção. Palmitos, os profissionais do SUAS, CREAS, podem fazer a escuta especializada? Sim, a escuta especializada ela pode acontecer na educação, na saúde, na assistência social. Por isso que a gente diz, né, que não existe um protocolo fixo, porque cada serviço vai ter uma finalidade, né? Então, essa escuta, ela pode ser feita, sim, na assistência social. Inclusive, a recomendação da lei, e a gente também tem visto que é o melhor mesmo para a proteção da criança, é que os profissionais dessas diversas políticas possam estar articulados, conversando e compartilhando as informações justamente para evitar repetição de escutas, repetição de relatos, repetição de perguntas. Daí a importância, eu aproveito essa pergunta até para frisar a importância da articulação da rede, né? Então, profissionais de setores diferentes, articulados né, construindo conjuntamente um fluxo de informações, que, né, a gente tem que pensar no fluxo de encaminhamento, mas também no fluxo de informações e no registro de informações. Quanto mais próximos estiverem os serviços, mais qualificado vai ser o atendimento das crianças e adolescentes. Aí, para a gente encerrar aqui, Palmitos, o profissional da rede que fizer a escuta especializada tem obrigação de participar de audiência para a produção de provas? Bom, em geral, o que acontece, o que pode acontecer é que ele seja chamado como testemunha, né? Ele é obrigado a aparecer, né, a comparecer de acordo com a nossa lei, né?
mas não é todo profissional que faz a escuta que vai ser chamado para depor como testemunha, e lembrando que a escuta ela não tem a finalidade da produção de prova, então não vai ser uma regra, né, que o profissional que atende a vítima seja chamado para prestar depoimento, né. Quando alguém é chamado para ser testemunha em uma audiência, a sua presença é obrigatória. No entanto, é possível, por exemplo, filtrar de alguma maneira as informações que vão ser prestadas, resguardando o seu código de ética e o sigilo profissional, né? Não quer dizer que esse profissional possa se eximir de participar de uma audiência. Eu gostaria de agradecer pela oportunidade, quero me colocar à disposição, eu faço parte dessa construção aqui no Estado, então nós temos ouvido várias pessoas de diversos setores de atendimento. Eu acho muito importante que os profissionais se engajem nessa implementação. Nós sabemos da dificuldade de estrutura, nós sabemos da dificuldade, né, de equipe que nós temos no Estado, mas é por isso mesmo que a articulação entre os setores é fundamental, né? Então, eu recomendo que o trabalho seja, eu incentivo que o trabalho seja feito nesse sentido, né? No nosso caso tem dado belos frutos o diálogo entre os profissionais de diferentes órgãos, então quando a gente sai do nosso espaço e conhece o trabalho do outro, né, a gente tem muito mais noção e muito mais força para atuar nos nossos objetivos. Então, fico com essa inspiração aí para vocês. Obrigada.